somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, nós cremos sim, Pai, que tudo é possível quando podemos confiar na Tua Palavra. E estamos aqui esta noite, Senhor, porque o Senhor tem dado a nós fé para crer. Crer que o Senhor está aqui presente, crer que o Senhor fala através da Tua Palavra, cremos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração do Teu povo. Nessa quarta-feira, Pai, em muitos e muitos lugares, Sua igreja está reunida para orar, para buscar ao Senhor. E nós Te agradecemos pelo privilégio que temos e pedimos que o Senhor nos ajude a ter a inspiração do Senhor para interceder. É o que rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, ou Êxodo, capítulo 3. Que assim Deus abençoe a todos também. Abençoe a todos os irmãos que estão participando através da internet. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um. Amém? Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos nesta noite falar um pouquinho sobre a oração. Ela tem que partir de um desejo dentro de nós. A oração, ela não é um momento para preencher tempo, mas ela tem que ser uma expressão
um sentimento profundo em nossos corações. E nós, irmãos, temos muita razão para ser grato a Deus e também temos muitas razões pelas quais deveríamos nós orar, nos colocar como intercessores, porque se hoje nós estamos aqui, tendo a liberdade de se assentar nesses bancos e adorar a Deus, é porque em algum tempo houve irmãos que oraram por essa liberdade, pediram a Deus que desse liberdade ao povo dele para poder adorá-lo. Então estamos nós usufruindo o resultado da oração de irmãos que muitos deles selaram o destino deles com a própria morte. Eu estava ontem vendo um documentário sobre o cristianismo na Coreia do Norte, e aí você vê, irmãos, o quanto nós somos um povo abençoado e às vezes não damos o devido valor. Falar de Cristo é proibido. Tem algumas igrejas, mas segundo diz, é para uma fachada somente, para dizer que o Evangelho, que há liberdade de fé naquela nação, mas o próprio povo não pode e não é permitido entrar naquelas igrejas, somente os turistas. E alguém contava de um certo homem cristão, que estava, ele é da China e ele estava ali na Coreia do Norte, e então ele estava almoçando, e ele percebia que alguém estava observando ele o tempo todo. E então, em um dado momento, ele se levantou e foi ao banheiro, e aquele homem que estava lhe observando seguiu ele até o banheiro e disse: "Você é um cristão?" E aquele homem disse: "Sim, sou um cristão." "Por quê?" Ele disse: "Há 14 anos que eu sou um cristão. E eu tenho orado muito a Deus para que eu encontrasse um cristão, porque eu quero tomar da ceia. Você poderia tomar da ceia junto comigo?" Veja, fazia 14 anos que ele tinha aceitado a Cristo. Ele disse: "Um missionário falou de Cristo para mim e nunca mais o vi. E desde então eu nunca pude tomar da comunhão. Você poderia tomar da comunhão junto comigo?" Aí aquele homem chinês disse: "Como nós vamos fazer isso aqui? Sem que nós seja descoberto?" E aí ele disse assim: "Vamos fazer então o seguinte, vamos imaginar o pão e vamos imaginar o vinho, e assim nós tomaremos da ceia." Aí você diz: que situação, né? E nós temos o privilégio de vir aqui, tomar da ceia todo mês, e em alguns casos não se tem aquele valor, aquele sentimento. Nós devemos valorizar, irmão, o que Deus tem dado para nós. São coisas preciosas, irmãos, que às vezes nós vivemos e não percebemos o quão valioso é. Outra história que foi contada: um soldado ali da Coreia chegou em casa um dia com um livrinho, capa preta, e disse: "Mãe, consegui um daqueles livrinhos capa preta que a senhora queria." E ela disse: "Como você conseguiu?" Daí ele disse: "Nós matamos um prisioneiro e havia com ele esse livro." E ela começou a chorar. E não parava mais de chorar. E ele disse: "Por que a senhora está chorando, mãe?" Daí ele disse: "Você matou meu irmão." Ele disse: "Eu não sabia que a senhora tinha irmão tão jovem assim." E então
ela disse, posso lhe contar? Ele disse sim. E aí então ela contou para ele a história de Cristo. Ela nunca tinha falado porque é um segredo. E ele também aceitou a Jesus Cristo. E aí logo chegou o irmão mais novo e viu os dois chorando e o irmão começou a chorar junto. Daí a mãe disse, por que tu está chorando, meu filho? Ele disse, porque vocês estão chorando. Eu achei que meu pai tinha morrido. E ela contou para ele sobre Cristo também e ele também aceitou a Jesus. E resultado, esses dois jovens hoje são os que contrabandeiam a Bíblia. Ela é do tamanho de um celular, assim, bem pequenininha, para poder passar por dentro de alguma coisa, Novo Testamento. E eles leem, enterram, põem num saco plástico, enterram. Um missionário contou que ele encontrou um jovem cristão de 17 anos. E o jovem disse, aí o irmão disse, faça um pedido para mim. Ele disse, o pedido que eu tenho a fazer a você é o seguinte, desde que eu aceitei a Cristo, eu aceitei Cristo com 12 anos, e até hoje eu tenho guardado o meu dízimo. E eu queria que você levasse e entregasse em alguma igreja, seja na China ou na Coreia do Sul. Aí aquele homem disse, tudo bem, mas não é isso, eu quero que você faça um pedido, algo que eu possa fazer por você. Ele disse, algo que você possa fazer para mim? Eu gostaria que você me batizasse, porque eu ainda não sou batizado. Aí ele disse, não, eu gostaria que você fizesse um pedido, porque eles são muito pobres, né? E esse homem disse, eu pensei que ele ia pedir por açúcar, porque é algo que é raro. Não, eu quero que você me peça algo material, alguma coisa material. Ele disse, então, eu gostaria que você conseguisse uma Bíblia para mim, porque eu quero memorizá-la. E ele disse, e eu só li até hoje o livro de São João. Daí o homem disse, o que é que você guardou do livro de São João? Ele disse, eu memorizei o livro todo de São João. E eu gostaria de conseguir a Bíblia para que eu pudesse memorizá-la toda. Então, irmãos, são testemunhos que colocam a gente lá embaixo. E que nós devemos realmente orar por essas pessoas. Porque você olha e pensa, lá não tem cristão, eles adoram aos seus líderes. Deus tem, a Bíblia diz que o povo de Deus será de toda raça, tribo e nação. Mas são povos realmente que sofrem por causa deste evangelho. E aqui estamos nós, tendo toda a fartura que temos. E às vezes não nos interessamos tanto. Mas que Deus nos ajude, irmãos, e nos desperte para ter verdadeiramente esse clamor. Eu li aqui a passagem de Moisés, vocês vão ver que o que moveu Deus para libertar eles foi o clamor deles. Deus apareceu para Moisés e disse, o clamor do meu povo chegou até a mim. Então Deus não vai fazer nada, irmãos, se não houver da nossa parte esse clamor, esse desejo. Na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, parágrafo 66, o profeta diz assim, Deus deseja que seu povo ore. E quando Israel ficou tão sobrecarregado, numa tal condição que eles não poderiam seguir mais adiante, o tempo deles havia se cumprido e suas cargas encontravam-se mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. E quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Era o tempo da palavra de Deus ser cumprida. Veja só, e deste modo, quando Amrão e Joquebede viram que era tempo para a palavra de Deus ser cumprida, eles entraram em oração a Deus. Olha agora,
E é normalmente os que oram, são esses que têm a carga, os que recebem algo, são os que oram, que são ordenados de Deus para fazer isso. Então, quando o povo de Israel começou realmente a orar, o profeta diz, Deus então começou a ouvir. Parágrafo 75, então hoje, deixe isto penetrar fundo. Se hoje Deus o chamou e você se separou das coisas do mundo, e o poder glorioso de Deus o tem santificado dessas coisas, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes que há no mundo. Por que, irmãos, reclamar, murmurar? Eu não gostei do hino. Pense um irmão desse que aceitou a Cristo, o missionário, aquele que falou, nunca mais foi visto. 14 anos ele orando para encontrar um irmão para poder tomar da comunhão junto. E quando encontrou, a única coisa que pôde fazer, vamos imaginar o pão e o vinho aqui dentro desse banheiro mesmo. E nós, às vezes, irmãos, por mais que você diga, eu valorizo, irmãos, precisamos valorizar muito mais. Ele disse, vocês são... onde eu estava lendo? Vocês deveriam ser as pessoas mais felizes que há no mundo. Havia milhões que fariam isso se pudessem, porém não podem. Não é para eles terem isso. Este é o dia quando uma igreja é chamada para fora, separada, é diferente do que costumava ser. Quando as pessoas começam a orar, quando Israel começou a rogar por um profeta, Deus teve o profeta. Deus tinha o profeta o tempo todo, porque Deus sempre está a um passo à frente deles. E ele estava com o homem preparado, porém ele estava esperando que as pessoas fossem orar, para as pessoas desejarem. O profeta diz, Deus está sempre um passo à frente de nós. Quando nós pedir, Ele já tem aquilo que nós estamos pedindo. Ele só está esperando você desejar e buscar. Quão típico eu poderia dizer que é hoje? O que nós necessitamos hoje não é de um reavivalista, não é de um outro homem com alguma grande organização que consiga fazer que todos os grupos se organizem juntos. O que nós necessitamos hoje é de um profeta enviado de Deus com uma mensagem que condene o mundo. Deus pode ter o homem se tão somente as pessoas estiverem prontas para isso. Vocês sabem o que eu estou falando? Ele talvez já o tenha em algum lugar do mundo, porém as pessoas têm que desejar isto. Deus não empurra as coisas para dentro de sua garganta. Você tem que desejar. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Guarda isso, irmão. Deus não empurra, como nós falamos, de goela baixa. Você tem que desejar. Ainda no parágrafo 80, ele estava esperando que as pessoas tivessem desejo em seus corações para ouvir este profeta que ele havia de enviar. Naturalmente, havia um grupo que dizia que eles queriam, os quais não queriam. Isto provou mais tarde que eles estavam corretos. Eles estavam todos entusiasmados, emoção, e a Bíblia diz que uma multidão mista seguiu com eles. O que isto causou? Trouxe problemas no deserto. E cada vez que um fenômeno é feito, eu desejaria que eu pudesse fazer isso penetrar aqui dentro. Cada vez que Deus envia algo, há uma personificação carnal e rude disto que segue junto. Toda vez, sempre há algo para simular. E isso cai tão bem com as pessoas, porém, um genuíno profeta de Deus permanecerá com assim diz o Senhor. Ele nunca se moverá dessa Escritura, se ele é enviado por Deus.
Parágrafo 90. Deus usou um homem humilde, um profeta, para ser um sinal, o sinal do fim naquela condição nacional ali. Deus envia-nos um outro, levanta-nos um outro, e se o povo de Deus fosse em oração buscar tal coisa, ele o levantaria. É o povo que tem que tomar essa carga. Eles têm que acordar, eles têm que compreender, eles têm que saber em que dia nós estamos vivendo, qual é a situação em torno de nós, antes que eles alguma vez acordem. Você segue diretamente vivendo do mesmo modo como sempre fez. Eu tenho que construir uma casa nova o ano que vem. Eu tenho que comprar um carro melhor do que o do Jones. Eu tenho que fazer isto. Tanto nisto, quando você compreende que não importa. Isso está bem, porém você deve compreender, irmão, que toda esta coisa perecerá. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo, a bomba atômica da Rússia. Não temais aquele que pode tornar esse corpo em pó vulcânico em alguns minutos. Porém, temei aquele que pode tornar o corpo desta maneira e lançar a alma no inferno. Isso mesmo. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Então aqui está o profeta dizendo que nós deveríamos ser o povo mais feliz e que nós deveríamos sentir a carga em nós da necessidade de uma mudança, de algo sobrenatural. E ele disse: Deus não vai enfiar de goela abaixo, você precisa desejar, você precisa buscar. Quando Israel viu que precisava de um libertador e começaram a clamar, o profeta diz: Deus já tinha o libertador, prontinho para entregar para eles. Deus já tem o Espírito Santo para você. Deus já tem a mudança de temperamento para você. Deus já tem a bênção para a sua família, a conversão dos seus queridos. Mas precisa você realmente começar a bater, a buscar, a desejar. Amém? Então vamos orar. Eu convido vocês para, na vossa oração, lembre de nossos irmãos ao redor do mundo, que não são conhecidos, não tem igrejas, não tem pastor, não tem irmão para conviver. Às vezes, como o caso desse senhor, que alguém falou para ele, foi embora, ele nunca mais viu, e há deles que, quem sabe, nunca mais vão se trompar, vamos dizer, com um crente. Mas eles guardam essa fé, são perseguidos, e você deve orar, cada um de nós, por esse povo, que Deus tem muitos nesses países árabes. Deus tem eleitos. E Deus deu para nós liberdade para que nós, então, ore, faça alguma coisa, amém? Feche seus olhos, precioso Deus e eterno Pai. Quando olhamos esses testemunhos, Pai, e vimos a vida farta, tranquila, e às vezes nos reclamamos, perdoa-nos, Senhor. Às vezes, como disse o teu profeta, alguém corta o dedo com uma lata de sardinha e acha que foi um grande mártir, um grande sofrimento. Meu Deus, esses irmãos que terão sim uma recompensa gloriosa, Pai. E eu oro por eles, Pai, são meus irmãos. E eles possam, ó Deus, ter a alegria da salvação de forma inexplicável. E que eles possam ter o jeito e a forma de poder anunciar Cristo, sem que venham perder suas vidas, mas assim poder ganhar outros, e assim o Evangelho alcançar o último eleito. Há países, Pai, onde não há liberdade, mas eles têm internet e pode se alimentar. Mas como esse país que citávamos, Pai, nem para isso existe a abertura. Estão ali confinados, fechados em um mundo qual eles não sabem nada do que corre lá fora. Mas que o Senhor possa, ó Deus, o Senhor passa desapercebido sem que eles vejam. E o Evangelho alcance nossos irmãos, Pai.
Às vezes estamos aqui dizendo: vem logo, Jesus, vem logo, Jesus. Pai, e há tantos que estão lá esperando pela voz de salvação, pelo caminho, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, termos um coração pronto para interceder quando estamos, ó Deus, nessa semana da Páscoa, que é o